Olá, muito boa tarde. Vamos dar início à coletiva pré-jogo com o técnico Luizinho Lopes. Primeira pergunta, repórter Zé Cássio, Rádio Araguaia. Boa tarde, professor. José Cássio, Rádio Araguaia. O Brusque Futebol Clube, o único invicto do estadual, vai enfrentar o Figueirense, uma das piores equipes como visitantes na competição. O Figueirense ainda não marcou, longe de Florianópolis. Como que o professor vê essa partida de sábado contra o Figueirense? Boa tarde, José Cássio. É um grande jogo por si só, por se tratar de dois clubes tradicionais, sobretudo em nível de campeonato catarinense. O Brusque é atual campeão, o Figueirense, sua história fala por si só, né? Um clube de uma camisa pesada e se encorpa em todos os jogos. A gente espera conquistar, voltar a vencer dentro de casa, né? Ao passo que eles não vencem dentro de casa, a gente vem numa sequência aí de 3 empates. Esses empates têm incomodado, ao passo que a gente não tem jogado em bloco médio, baixo, esperando um contra-ataque, né? Assim, um linguajar famoso que se fala no futebol, esperando uma oportunidade de jogar por uma bola, né? Isso tem incomodado, porque a gente tem tido uma postura ofensiva em todos esses 3 empates e não tem conquistado a vitória. Mas a gente espera um grande jogo. Existe uma motivação por si só por se tratar de um grande adversário, de um clube tradicional, um treinador muito experiente. Luizinho, boa tarde. Rafael Roncalho, Rádio CM Esportes. Futebol não é e não é somente resultado, mas como você analisa a campanha do Brusque nesse campeonato catarinense? São 10 jogos, 7 empates e 3 vitórias. O que você pode analisar do desempenho da equipe? Então, parabéns assim, pela leitura. Longe de mim fazer média, mas futebol não é só resultado, tem um contexto por trás, né? Assim, a gente descontextualiza muita coisa quando só pensa no resultado. A gente sabe que, obviamente, que né, quem pode mais chora menos, né? Assim, quer paz numa guerra, você tem que vencer, mas longe de ser só o resultado, né? Tem muita coisa envolvida. De uma forma geral, eu pego o carona aí no gancho, falar da temporada, só para despertar aí a leitura do que tem se passado. Nós já fizemos 12 jogos na temporada, né? Assim, se você cortar assim no meio, 6 e 6 jogos, os 6 primeiros jogos nós fizemos 4 em casa e 2 fora. Nesse último trecho de 6 jogos nós fizemos 4 fora e 2 em casa, né? No primeiro trecho nós conquistamos 4 vitórias e 2 empates, e agora neste de 6, 5 empates e 1 vitória. Eu acredito assim, Rafael, que a nossa equipe ela tem se mostrado uma equipe muito competitiva. Na primeira parte ali da competição, dos 5, 6 primeiros jogos, nós conquistamos vitórias em sequência, né? A gente pontuou bastante, estava ali entre líder e vice-líder. No final, agora com os empates, a gente saiu ali um pouquinho desses 3 primeiros colocados. Mas por incrível que pareça, a equipe ela começa a ganhar mais corpo, ela começa a ficar mais consistente em todos os momentos de fase de jogo. Hoje a nossa equipe consegue fazer uma marcação alta, mais ajustada, uma equipe bem compactada em bloco médio, né? Em bloco baixo naturalmente acontece, mas em pequenas partes dos nossos jogos, né? A nossa equipe ela começa a ter uma variação de uma saída de 4, uma saída de 3, né? Ora uma saída de 4 com os laterais mais baixos para um jogo apoiado e os extremos dando amplitude, e ora uma entrada de um volante, né, com os alas dando bastante profundidade e amplitude, né, formando um 3-2-5, provocando bastante superioridade numérica na última linha do adversário. A gente começa a ter uma forma bem definida, a gente está numa fase de lapidar isso e dar continuidade, e falta um pouquinho mais de eficácia, né, de ser mais determinante. Acho que a gente começa a ter uma consistência no modelo de jogo, na forma de jogar. Nesse último jogo eu destaquei hoje no treino sobre a nossa reação pós-perda. Nós não sofremos contra-ataques em um segundo tempo que nós jogamos muito alto, porque nós reagimos muito rápido pós-perda, fizemos muitas faltas, ganhamos muitos duelos. Assim, a gente começa a criar consistência em todos os momentos de fase do jogo. Não é uma equipe competitiva, uma equipe que não perde, é uma equipe competitiva. Esses jogos que nós não perdemos, não foi que nós jogamos por uma bola, vai fora de casa, bem retrancado, fazendo uma retranca e salve-se quem puder, né? Nós somos fora, tentamos propor, em casa tentamos propor, fizemos uma marcação alta em todos os tipos de métodos dos adversários, vocês repararem. Falta ser talvez mais contundente, mais determinante, aproveitar. Às vezes você cria muito e não faz, às vezes você cria pouco e faz, né? Um pouquinho mais ligado nisso aí para a gente se tornar uma equipe mais determinante e fazer esses bons jogos se tornarem vitoriosos. Luizinho Lopes, boa tarde, Claudio Santos, Rádio Cidade. Um dos jogos determinantes que o Brusque teve ultimamente foi o 3-0 em cima do Marília, e deu para se perceber que o primeiro gol que saiu do Brusque, principalmente, mesmo jogando fora e mesmo sabendo que era o Marília,
você jogou com a marcação alta, jogando fora, com Marília, marcação alta. O Brusque tem essa característica de jogar com a marcação alta, principalmente no início. Isso pode ser repetido por jogar em casa e por precisar vencer o Figueirense no sábado? Total, Cláudio. Como eu falei anteriormente, né, a gente tá dando repetição, uma forma de jogar, independente se joga fora ou joga em casa. Com certeza, nós vamos iniciar fazendo uma marcação alta no tiro de meta do adversário, né, partindo de um bloco médio para um bloco alto. Obviamente que em alguns momentos você precisa respirar, né, de acordo com a dinâmica do jogo. Às vezes o adversário também te impõe uma situação de você precisar recuar um pouquinho mais, mas a ideia é partir do início de uma marcação alta, de uma marcação pressão. Isso é um quesito assim, que nós evoluímos muito, né? Nós saímos partindo assim nas análises pós-jogo, 10 tiros de meta que o adversário teve, quantos a gente conseguiu recuperar a bola, né? Quantos o adversário conseguiu se sobrepor à nossa marcação. A gente vem tendo um número de assertividade muito grande nesse momento do jogo. Claro que o jogo não é só isso, né? Mas nesse quesito de marcar alto, nos últimos jogos a nossa equipe maturou muito. O Chapecoense não conseguiu dar sequência em nenhuma saída de bola deles. Às vezes até sai ali do primeiro, né, ali na primeira fase de construção, na segunda, mas nem que seja na nossa linha de 4, nos nossos volantes, nos nossos atacantes, a gente conseguia recuperar a bola e tornar a jogar. A ideia é essa, Cláudio. Queira Deus que a gente continue dando uma boa sequência nesse momento do jogo de marcar alto. A diferença é que no jogo contra o Marília nós fomos muito assertivos, né? Nós roubamos, o Cléo acertou uma pancada ali, fez um golaço, né? Enfim, a gente espera que a gente possa ter felicidade também ao roubar e ao concluir. Professor, você não vai poder contar com o Gemerson e também Cléo Silva. Gostaria que você falasse sobre a ausência desses atletas e também dos atletas no departamento médico que estão voltando aos poucos, a Ayrton, também o Luiz Henrique. Sobre as ausências, natural, né, sequência de jogos, acúmulo de cartões, sendo assim zero também para a fase decisiva que está logo ali, né, sendo assim também oportuniza outros jogadores a terem minutagem, né, a se expressarem dentro do jogo, um jogo importante contra o Figueirense. Com relação ao DM, o Luiz Henrique já está num processo bem evolutivo, né, hoje nós fizemos um coletivo, ele fez todo o coletivo que durou 30 minutos fracionados, né, em tempos de 10 minutos, ele fez todo o trabalho. Está no processo agora de aquisição, né, de aptidão física, para que ele possa reunir suas melhores condições. Estamos analisando ainda se ele irá concentrar-se, participará do jogo, né, ainda está numa transição. Atestadamente o joelho dele já está bem curado, né, os ligamentos já estão bem restabelecidos. Agora tem a questão da condição física, né, para que ele possa performar. Estamos analisando, amanhã ainda tem mais um treino para ver o aproveitamento dele para o jogo. O Ayrton também já treinou ontem e treinou hoje, né, um jogador que nós estamos tendo mais cuidado. É um jogo importante, mas não é determinante, né? Aí também nós estamos analisando se aproveitaremos ele para esse jogo ou se ele fica à disposição para a semana que vem, quando inicia aí alguns jogos bem decisivos para a gente da Copa do Brasil e do Estadual. Luizinho, a situação do Olavo. Só faltou o Luizinho, né? O Luizinho ainda está num processo, o Luizinho entrou para a 8ª semana, o Luizinho também está próximo de partir para o campo para a transição. Daqui a pouco a gente vai zerar esse DM. Desculpa. Situação do Olavo, o Olavo está pendurado com 2 cartões amarelos e se porventura ele levar o 3º cartão amarelo, ele fica fora das quartas de final. Existe alguma precaução com os jogadores que já estão pendurados? Tipo, você pode poupá-los para o jogo contra o Figueirense e assim ele já entraria livre de cartões? Eu não posso dizer uma coisa e praticar outra, só que às vezes a mensagem ela não é tão bem passada. Assim, quando eu falo, não digo com relação à sua pergunta, até a minha fala, dizer que a gente não vai poupar ninguém. Né? Nesse caso já é uma questão de estratégia, né? De leitura do momento e tal, e não é uma questão de poupar, né? Talvez de se resguardar, digamos assim. Né? Poupar é quando fala em desgaste, risco de lesão, tarará, você vai tirar alguns jogadores para descansar. Nesse caso já é uma questão estratégica, né? E aí nós estamos atentos com isso, para não correr o risco de chegar na fase final do campeonato, né, sem estar com o grupo completo. Luizinho, até que ponto está marcando, de repente, na cabeça dos jogadores essa falta de vitória e também essa falta de gols? Claro que, tecnicamente, a gente percebe a evolução, taticamente, a gente percebe que eles estão obedecendo aquilo que treinam durante a semana, mas você sabe que o psicológico também abala, principalmente com relação a esse número de empates sucessivamente. Como é que você tem trabalhado com relação a isso? E, principalmente, a tomada de decisão para definir lá na frente. Como é que você tem tratado isso? Sendo realista, mostrando tudo que nós temos feito de bom, essa evolução, essa consistência com relação à nossa ideia, o nosso modelo, a estratégia adotada para cada jogo e apresentando o que falta. Assim, uma ideia muito realista,
né? Agora também, relembrando o que nós já fizemos de bom de uma maneira geral, né? Um campeonato catarinense que você joga 11 jogos, dentre eles vários clubes grandes do futebol brasileiro, você não perde nenhum jogo, isso é algo bom, isso se mostra competitivo. A performance em último jogo contra a Chapecoense, então são coisas que mantêm a confiança em alta. Né, uma conquista em uma primeira partida, uma boa passagem Copa do Brasil, um jogo grande para disputar daqui a alguns dias, mais um grande adversário. Então, assim, eu acho que mentalmente a equipe está muito bem, mas é claro que incomoda. Eu fico incomodado, todo mundo fica incomodado, mas ainda não chegou ao ponto, Cláudio, de maltratar psicologicamente. A gente se sente confiante, se sente seguro, né, mas obviamente que a gente não tem que se acomodar nessa sequência de empates. Nós temos que voltar a vencer, sobretudo dentro de casa. Né, mas nesse momento ainda, não vejo agitação, sabe, algo que venha prejudicar. Ainda existe um ambiente de muita confiança, mas sim de incômodo e de realismo no dia a dia, mostrando, ó, isso aqui a gente vem sendo bem consistente nisso aqui, na estratégia que nós preparamos para o jogo nós se sobrepusemos, os números foram melhores e tal, mas aí vamos mostrar a eficácia, a concentração, tem que ser contundente, a gente precisa fazer com que eles viram a verdade com gol, com vitória, com 3 pontos, né? Assim, quem não presenciou o jogo contra a Chapecoense olha de longe mais o empate do Brusque, né? Mas nós que vivenciamos aquilo ali, nós colocamos em prática aquilo que nós projetamos para a partida. Quem tem um prazer de ir fora de casa contra um clube grande e se impor e passar a ser o perfil de mandante na partida, propondo o segundo tempo, a gente propôs o jogo praticamente todo. Né? Então, assim, isso dá um prazer também, sinal que nós estamos conseguindo colocar em prática. É difícil você ir contra a Chapecoense, se impor e fazer eles se defenderem mais do que o mandante, né? Muito difícil. Então, assim, tem certos prazeres e tem muitas coisas que a gente precisa ser realista para não voltar a empatar novamente. Duas perguntas, não, Luizinho? Como você espera que o time do Figueirense venha aqui para Augusto Bauer no sábado? E a segunda pergunta, como lidar agora com os atletas do Brusque que subiram, no caso do Neto, do Jonathan, como é que está a evolução desses atletas no elenco profissional? Vamos lá, com relação aos garotos, estão evoluindo bastante mesmo, os atletas estão bem incorporados. Assim, o nosso trabalho ele é um grupo bem reduzido para que todo mundo tenha minutagem de treino, que todo mundo seja participativo, para que todos estejam integrados na ideia, no modelo do jogo. Agora, obviamente, que a gente também tem um elenco muito redondo, né? Praticamente 2 jogadores de posições, 2 jogadores experientes com minutagem, com bagagem por posição. E espero, né, encontrar momento para que esses atletas também possam ter oportunidade, minutagem. Mas os garotos estão evoluindo muito, né? O Neto é um garoto extremamente talentoso, que tem que aproveitar o momento para evoluir, para encorpar, adquirir mais força. É um atleta que no início do trabalho ressentia de um pouco mais de força física, né? Um atleta que está maturando com relação a isso. Né? Até parabenizar o nosso departamento de preparação física, os nossos trabalhos de força, os níveis de força dele já melhorou bastante. O próprio Jonathan, né, que é um garoto que tem um potencial incrível também, é um zagueiro que tem muito bom trato com a bola, temos utilizado ele até de volante nos treinamentos. Essa falta de minutagem, de uma oportunidade, às vezes, né, de repente o tempo vai passando, os garotos não vão ter uma oportunidade, mas temos que entender que é processo, que esses garotos estão evoluindo, eles têm uma idade muito boa, daqui a pouco o Sub-20 começar a jogar, ter jogos importantes para que abra o campo para eles voltarem a jogar novamente. Eu acho 2 garotos assim extremamente talentosos, dentre outros também, temos bons goleiros treinando conosco também. Destaco esses 2 que são os de linha, que estão diretamente conosco, jogadores com uma biotipia interessante. O Diono tem uma biotipia para zagueiro espetacular, o Neto também para jogador de lado. Né? O Neto daqui a pouco, se continuar nesse processo e não desanimar, achando que não está tendo oportunidade, eu vejo como um potencial muito interessante para o Brusque, um garoto que se ele não... A gente está tentando manter motivado todos os dias para que ele pense na evolução, né? Não só no momento que ele vai entrar em campo, a evolução diária do atleta por si só. Com relação ao Figueirense, tem 2 situações, Rafael. Por vezes o adversário já vem com uma estratégia mais defensiva, né? Não sobe o bloco, não marca alto, né? Espera o adversário para criar espaço e contra-atacar. E tem uma segunda situação, se eles não vierem com essa ideia, se eles vierem para marcar alto. É a nossa forma de jogar e empurrar eles para trás, né? E assim, naturalmente nós vamos tentar novamente se impor na partida, né? De 2 uma, ou o adversário vem embaixo, né, pela estratégia, ou nós vamos tentar entrar dentro do campo do adversário e tentar fazer valer o nosso mando e a nossa forma de jogar aqui dentro. Para encerrar de minha parte, Luizinho, vamos falar, é uma questão extracampo, mas que está movimentando muito o futebol brasileiro. Qual é a importância da Liga, na sua opinião, da Liga Forte Futebol para os times de menor porte?
igualdade de competitividade, assim. Quanto mais clubes com estrutura, com verba para investir no clube, nas contratações, no dia a dia, melhor para o futebol brasileiro. Mais oportunidade para profissionais que trabalham no futebol, para a imprensa. Monetizar o futebol traz regularidade, qualidade de trabalho, de competitividade. Tem muitos clubes com ótimo poderio e muitos clubes sem poderio nenhum, né? E aí fica um desnível muito grande. Nivelar a estrutura, monetizar os clubes, campo de trabalho, melhorias de uma forma geral. Que venham essas situações para o futebol europeu, uma Premier League, né? A liga é espetacular, não são só os clubes que ficam fortes, é o futebol de uma forma geral, tudo que envolve, né? Todos os clubes da Premier League têm uma estrutura padrão, praticamente igual, né? Um clube que está na última colocação da Premier League tem a mesma condição de trabalho, o mesmo nível de estrutura física diária do que o Chelsea, que está lá na ponta da tabela, por exemplo, né? Porque todos os clubes eles são amparados para isso, né? Tem verba para isso. Eu acredito que no futuro próximo, o Brasil hoje já é um grande potencial, acho da América já é o clube que é o país que tem mais poder de investimento, né? Contrata, compra jogador, dentro do mercado interno os grandes clubes estão comprando jogador, e esse advento da SAF, né? Que essas coisas aconteçam para monetizar os clubes pequenos e todo mundo ter igualdade de condições de trabalho. Obrigado, professor Luizinho, obrigado aos colegas. Lembrando, amanhã, o último treinamento, amanhã de manhã, antes do confronto contra o Figueirense.